Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, sexta-feira, 10 horas e 52, dia 20 de 10 de 2023. Sexta-feira, 20 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Eu deixo meu abraço, carinho e amizade e falo em compra no mini índice nessa região de 115, 525, 520. Então eu acredito que ele saia de 520, de 115, 500 e suba até a máxima do dia durante a gravação, 115,825. E o primeiro movimento, depois da abertura, eu comentei no estudo lá no Telegram, quando estava perto da mínima, que montaria um fundo e viria até essa região de 115,555. Bingo! Acertamos o primeiro movimento e até disse o seguinte: nós temos outros fundos, 115,710, 115,825, 115,685, aliás, 115,560 e também o 635, além do mais próximo, que provavelmente teria uma briga nessa região, e se for rompido o ponto mais alto, 115,710, nós teremos um fundo consistente, só que bateu e voltou. Eu penso que a máxima do dia será testada, provavelmente durante a gravação, está 115,380. Então a gente está falando em 440 pontos aproximadamente durante a gravação. E a média de 21 também será pressionada. Então é provável que busque 115,825, rompa, vá até 115,850 e ali defina o rumo do pregão. A simetria em V indica teste de 116,915, mas eu acho muito difícil que busque essa região no pregão de hoje. Ok? Mas uma reação até 116 mil pontos, por exemplo, acho bastante provável. Muito bem. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos amigos aqui no YouTube. Para entrar no grupo do Telegram, além de ser possível através da capa do YouTube, tem na descrição dos vídeos e na bio também do Telegram. Eu nadei muito cedo esses dias, pessoal. Tô um pouco, na verdade, mais a minha voz está um pouco alterada. Eu peço perdão aí a todos. Eu procuro sempre me apresentar de forma adequada, né? Desde vestimenta, eu acho que a parte, né, que demonstre asseio, uma voz correta, sempre com uma postura séria, profissional, por profundo respeito aos alunos, mas minha voz está levemente alterada. Teve dia que eu nadei 5h30, teve dia que eu nadei 6h30. E o tempo muda muito, frio, daqui a pouco faz calor e chove. Mas a voz... Antigamente, nos cursos, geralmente no último dia, nas últimas aulas, eu não tinha mais voz. Aí com o tempo, eu comecei a suplementar com... por exemplo, com maca peruana, coenzima Q10 e também própolis verde. Isso daí melhorou muito, mas de vez em quando a voz sente um pouco, né? Muitas iniciativas ao longo do dia. Então, querido amigo o Eduardo Fraga, boa tarde, bons negócios. Desejo a todos luz e paz, nosso querido companheiro de todos os dias. Muito obrigado, excelente final de semana. O Antônio Augusto, bom dia, professor Wagner. Poderia analisar a Vale? Fica difícil o menino subir com o peso que ela tem. Você está correto. Veja só. A gente vai no site Unibroker, do genial Carlos Martins. Por exemplo, hoje o Ibov está caindo 378 pontos. A Vale está imprimindo uma queda de 419. Então, quer dizer, agora 415. Então, ela realmente tem um peso muito grande. Muito grande. O balanço da Vale será divulgado no dia 26 de outubro. E com a Vale em queda, trava o índice mesmo que outros setores subam. Inclusive, nós temos a Vale na carteira. Então, assim, às vezes parece repetitivo, a Vale é oportunidade, a Vale é oportunidade. Até quando, né?
Eu lembro uma vez que a Vale negociava R$17. E eu tinha um grupo diferente naquela época, eu operava como Authorized Trader. E o pessoal me falou, poxa, se você fosse fazer alguma coisa para alguns anos, né? Você pegaria uma LCI, uma LCA, CRI, CRA. De 2 anos você compraria a Vale. Isso não faz tanto tempo assim. Foi mais ou menos aqui, em 2017. É que tem os dividendos também, mas enfim, eu acho que foi mais ou menos aqui. Eu falei, olha, você tem uma ideia para 2, para 3 anos, a ação pode dobrar. E ela mais que dobrou, né? Só nesse movimento ela saiu de R$17, ela foi, vejam, entre maio de 2017 e setembro de 2018, ela praticamente triplicou, quase triplicou, se multiplicou por 2,5 aproximadamente. Quer dizer, é um movimento parecido, mas pessoal, aquela velha história, no semanal tem uma barra forte, tem que ser negada na semana que vem. Não é assim, eu vou pegar, então a Vale é a oportunidade, então eu vou pegar dinheiro da poupança dos meus filhos e vou pôr em Vale. Jamais. Vou vender meu carro para o Vale e comprar um carro melhor. Não. Vou pegar o dinheiro da minha viagem, colocar em Vale, aí em janeiro eu vejo o que deu. Não, é o excedente. Você tem uma grana que não vai usar para despesa, para algum objetivo de curto prazo, você vai lá e coloca na Vale ou em outra ação que você escolher. Esse é o perfil da bolsa, não é um dinheiro... mas é que eu estou passando uma dificuldade, eu preciso tirar dinheiro da bolsa. Não vai dar certo. O pessoal fica bravo comigo quando eu falo isso, por quê? Porque eles já viveram a experiência e sabem que não dá. Bolsa. Toda pessoa tem que ter mais de uma fonte de renda. Mas eu não tenho. Pra vocês terem uma ideia, no meu início de carreira que eu trabalhava na indústria, eu e a minha mãe, a gente montou um comércio, a gente fazia venda de flores, arranjo, cesta de café da manhã, telemensagem. Tinha 2 meninas que ajudavam, um motoboy que ajudava. Quando umas meninas, uma delas não vinha, eu ajudava a minha mãe. E eu já fazia engenharia, tudo na época. Ia comprar as coisas para montar as cestas, por quê? A minha mãe era aposentada, eu trabalhava, mas a gente queria ter uma outra fonte de renda para ter uma qualidade de vida melhor. Quantas vezes, quando eu trabalhava na indústria, fazendo engenharia, já falava inglês e espanhol fluentemente, eu trabalhava de segunda a sexta, um horário pesado, e fazia serviço extra à noite ou de final de semana, para ter uma segunda ou uma terceira fonte de renda e poder viver melhor em vez de reclamar. A bolsa deve ser uma das suas fontes de renda. Jamais a principal ou a única. Jamais. Jamais. Isso beira a loucura. Mas todo mundo fala pra mim na internet que eu vou ser trader profissional e que eu vou ficar rico. Conversa, me traz um exemplo que aconteceu. Eu conheci uma galera na Interfloat, na época que operava ali na Rua Boa Vista e tal. O pessoal ganhava bem, os traders ganhavam, mas eles não tinham uma renda só. Tinha imóvel de aluguel, um tinha empresa de fralda, um alugava imóvel para temporada, o outro tinha uma marcenaria junto com a família. Isso não existe, pessoal. Ter uma renda só, ainda mais ser na bolsa, ainda mais ser day trade ou scalp. Quem defende isso é um irresponsável. Ok? E eu falo porque eu tô nisso há 21 anos. Eu comecei em outubro de 2002. Então, por exemplo, vale a oportunidade? Mas ela pode cair também. É muito mais provável, você olha aqui no diário, tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Se começar um movimento, ela pode disparar. O trimestre, tradicionalmente, é positivo. Ok? Luiz Gouveia, querido amigo. Boa tarde, poderia analisar Porto Seguro, Ambev, Home Pets e Arezzo? Disponha, é agora. Então eu falo aqui com sinceridade, tem gente que deixa de me seguir, fica bravo comigo, mas é sempre melhor a verdade e a transparência de quem sabe o que está dizendo. Tem muita gente aí na bolsa, pessoal, mostra mansão, carro importado, é da esposa. O cara casa com esposa rica, não, porque eu conquistei esse carro, essa casa de praia, é da família da esposa. Né? Porque eu tô morando nessa casa e é alugada. Às vezes os parentes colocam o cara lá para parar de dar problema. A gente sabe disso. Veja se gente séria, igual André Moraes, por exemplo, promete alguma coisa para vocês que é certo, que é um cara decente.
Vê se o André Hanna Fará, que é um camarada decente também, sério, fica prometendo alguma coisa certa. É só você avaliar. Vê se o Igor Gramiani, que é um profissional excelente, sério, de caráter, faz promessa. O Márcio, que trabalha no TC, o Márcio Gomes. Vê se ele promete alguma coisa. São caras sérios. Correto? Já fiz live, Márcio Gomes Barreto, que está lá no TC. Profissionais sérios. Né? Eles não prometem nada, eles vão lá, explicam, educam. Né? Então é isso. Porto Seguro. O setor não costuma subir fortemente quando a gente... Geralmente quando entra-se num ciclo de corte de juros. Mas ela está tão descontada que eu compraria. Só que é uma ação extremamente lenta com baixa volatilidade histórica. Professor, se você tivesse hoje, por exemplo, 500 mil para deixar um ano, você colocaria em Porto Seguro ou, por exemplo, num CRI, CRA, LCI e LCA, que são créditos recebíveis agrícola e imobiliário, letras de CRI ou CRA, né, de agrícola, crédito recebível agrícola e imobiliário, ou LCI e LCA, que são letras de crédito agrícola e imobiliário. Para ficar um ano, eu colocaria um desses ativos, porque é isento de imposto de renda. Uma ação como Porto Seguro, eu optaria por um prazo de um ano, pelo menos na renda fixa. Agora, vai fazer um trade, uma guerrilha aqui, vale a pena. Né? De repente pegar a 25,55 e entregar aqui a 27,20. Faz sentido. É o mesmo caso de Ambev. Descontada, tal. É o mesmo caso de Ambev. Eu prefiro renda fixa, mas se eu fosse ter que decidir entre comprar ou vender Ambev, eu acho mais fácil ganhar dinheiro comprando Ambev a 2,54 do que trabalhar vendido. Então está numa região interessante. Home, nós tínhamos na carteira até alguns meses atrás, saímos, vendemos a ação. É uma empresa fantástica que fica em Santa Bárbara do Oeste. Eu estudei com diversos, no colégio técnico, faculdade, com diversas pessoas da região. Inclusive, outro dia, o Paulo Garrido, que estudou comigo, trabalha no grupo... Não trabalha. Trabalhou no grupo um tempo, depois ele foi para a Weidmann. Home a 11,35 é negócio. Pô, a ação negociava a 18 outro dia. Tá 11,35. É negócio para quem também pensa em médio prazo. Entre Porto Seguro, Ambev e Home, eu compraria a Home. Pets e Arezzo nós temos na carteira. Ontem eu fui na Pets, inclusive, nós compramos uma nova companheira aqui para casa, uma cachorrinha. A gente foi comprar casinha, algumas coisas. Eu acho que é um ativo mega descontado, que deve entrar num ciclo de alta forte, duradouro logo menos, vale o risco. E Arezzo foi a nossa entrada, a última entrada na carteira nacional. A ordem de compra foi na sexta-feira do feriado. Ela caiu, mas ninguém comprou Arezzo a 85, 84. A gente comprou Arezzo aqui na região da bagunça. Ah, mas comprou, ela caiu. Pô, ninguém falou que a gente ia acertar a mínima. A gente entende que a 84 era cara, a 60, 62 ela é barata. 58 nem se fala, ok? Uma ação cíclica que deve entrar numa trajetória ascendente. Patrícia deixou bom dia, ela falou que é tão difícil esses momentos, quero, só cai a bolsa, né? Renda variável. Por isso que tem aquela história do manejo de risco, do dinheiro que pode estar lá, né? É mais ou menos como o Pets, eu acredito que é um ativo cíclico que logo menos entre numa trajetória ascendente, mas pode não ocorrer também, né? Então, quero, a gente pegou esse movimento de queda e a gente dobrou a mão, porque nós realizamos lucro em diversos ativos em agosto perto da máxima. Né? A gente realizou lucro em muitas ações em agosto e também 750 pontos no dólar. O que a gente fez? A gente alocou em ações que a gente entende que está descontada. Essa foi a manobra. Ok? Então, várias ações vendidas praticamente na máxima, diversas, tanto no Brasil quanto no exterior.
Então, a realização de lucros, ela permitiu que nós manobrássemos nas carteiras. Hoje nós tivemos o rebaixamento de GPA pelo Bradesco. Quando uma casa importante rebaixa os ativos, ela cai. E eu comentei que essa ação é o maior BO. Eu falei para vocês outro dia, essa tem realmente alguns problemas. Eu não acho que é uma oportunidade, eu havia comentado. Mas também entre a compra e a venda eu compraria, eu não trabalharia short aqui. Para trabalhar vendido foi lá em cima. Muito interessante esse conteúdo, depois eu vou abordar no clique. Bank of America, Bovespa negociada com desconto de 20% ante a média histórica. É algo que eu tenho comentado já com vocês diversas vezes. Ok? Pessoal, tem gente que muitas vezes se passa por amigo, me manda e-mail, manda direct, que quer me induzir a erro, né, nas operações. Então fica dando sugestões, em algum momento fazendo pressão. Eu tenho a mente blindada, eu estou no negócio há 21 anos, né? Ninguém, nunca, eu sempre errei ou acertei com base nas minhas convicções. Nunca houve um caso de eu me sentir pressionado, alguma coisa assim, e ser induzido a erro por aluno mal intencionado, né? Então assim, não percam o tempo de vocês, vai estudar, fazer alguma coisa mais importante do que tentar me induzir a erro. E um outro recado também, tem pessoas que o tempo inteiro trazem coisas positivas. Professor, eu vi esse estudo, vai inflexionar. Eu gostaria de agradecer também a toda a galera que mandou o parabéns pelos Dia dos Professores, dia 15. Foram poucas pessoas, né? Cobrar, o pessoal cobra muito, mas poucas pessoas mandaram. O Mário Weber, meu querido amigo, toda a galera que está aí comigo há mais tempo. Ao Eduardo Almeida também, que mandou um padrão de reversão, que eu vou responder também. Eu deixei os dois para responder por último, porque estão comigo há muito tempo. O restante eu respondi tudo. Então assim, não perca seu tempo querendo me induzir. E tem gente que reclama muito, né? Fica chorando, questionando. Cara, isso atrapalha, porque eu vou lá, respondo, é uma perda, né? Então a pessoa reclama, eu vou zerar, eu vou sair, eu vou não sei o quê. Ela perde muitas vezes uma parte do movimento, entra no topo e depois gera um desgaste, né? Entre eu, a equipe, aciona toda hora. Isso é complicadíssimo. A gente responde, mas atrapalha muito. Mesmo porque tudo que tem que ser dito é feito no YouTube, no Instagram, no Telegram, no Informe Cenário. Às vezes a pessoa pergunta ou questiona algo que está nos conteúdos disponibilizados, né? Isso atrapalha bastante. Então hoje, uma das razões dessa queda no Brasil é o IBCBR, que é a prévia do PIB, uma queda de 0,77 em agosto ante julho. Não é exatamente uma surpresa, se viesse melhor seria uma surpresa positiva, nós estaríamos em território verde, muito provavelmente. E uma das boas novas é que os estrangeiros compraram na quarta-feira. Eles estão com saldo positivo de 333,329 milhões. Os institucionais venderam muito forte na quarta, 1 bi 104. E as pessoas físicas também compraram junto com os estrangeiros. Estão com saldo de 726 milhões 532, o que significa que as pessoas físicas vão ganhar dinheiro no curto prazo. Ontem eu falei sobre o balanço da American Express. Saiu. Quando eu era garoto, o sonho de todo garoto era ter um cartão American Express, um dos sonhos. Então, por exemplo, essa baixa forte, na minha opinião, gera oportunidade no ativo. Eu entendo que haverá um rompimento falso de 144,31 e que há uma boa oportunidade de compra. Ok? Joana Azevedo, tudo bom, professor? Eu, Luiz Antônio, poderia analisar Gafisa? Claro. Onde ela pode ir para realizar? Estou comprado, obrigado, só confio no seu time. Obrigado. O Luciano falou que Quero ativou forte
O Oco ativou forte o Ibov, ele não vendeu, devolveu tudo, verdade. Devolveu mesmo. Vamos ver se ela recupera com o Ibov inflexionando. E Gafisa... Bom, Gafisa é uma ação com uma menor liquidez, mas ontem subiu 29,86, exatamente no dia que o nosso amigo pediu. É uma barra de ignição. Se ela conseguir romper de forma consistente 4,66, próximo alvo 5,83. Ok? Muito bem. E sobre... Obrigado a todos os amigos que participaram. Sobre o Oco no Ibov... Seria no intraday. Vamos ver aqui 60 minutos. Praticamente um oco aqui no intraday. Aqui uma neckline. Não é exatamente perfeita a figura, mas ativou sim. Então hoje, ao final do pregão, a gente vai avaliar se vale a pena manter a posição ou não. O Ibov tem um oco invertido. A mínima do dia 27, 113,365. E a mínima de hoje, 113,303. Está na mínima agora. Então seria um oco praticamente milimétrico aqui. Vamos ver a movimentação no final do dia para a gente avaliar se vale a pena. Carteira de ações a gente não vai mexer, nem compra, nem venda. Mini dólar nós estamos neutros, a gente vai avaliar se vale a pena manter a compra no mini índice. Mini índice que caiu um pouco desde que a gente iniciou os trabalhos. Como eu venho comentando, o primeiro movimento tem sido relativamente fácil de interpretar. A gente conseguiu pegar o movimento da mínima até esses fundos anteriores, né? Foi praticamente quase 1000 pontos de racional. Só que depois o mercado ele perde força. Vejam ontem. Por exemplo, ele abriu, marcou a máxima 13,15, quer dizer, foi fácil pegar esse movimento. Depois ele devolve. Então, talvez no dia que no período da tarde tiver uma movimentação altista, vai ser aquela história do algo novo, que eu sempre falo, porque ele abre caindo, ou abre simplesmente faz um movimento forte na ponta compradora, depois ele devolve. Então vamos ver se a gente tem uma mudança de comportamento no mercado, trazendo assim um algo novo. É muito provável que forme aqui um fundo e ele repique até 115, 710 ou até a máxima do dia. Provável. Vamos ver se acontece de fato. Então, eu vou fazer aquele pente fino que é tradicional. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar de forma coletiva. Eu acho que está tudo certinho. Tá tudo certo. Tudo tranquilo. Acho que tudo que eu tinha aqui, que eu anotei aqui, tá feito. Então, falando um pouco do milho. No 30 minutos, sinal de fundo. O milho realmente deve... A gente rolou também na semana passada para o CCMF 24. O milho voltou aqui até a média de 21 e está montando fundo para acionar pivô a 66,79, logo menos. O DI em queda é um bom sinal. DI1F25, rompimento falso de 11,225, máxima do dia 6 de outubro, e de 11,245, máxima do dia 19. Quando a gente coloca na tela os títulos americanos de 10 anos, tem sinal de topo, provavelmente uma pinça de topo. Eu penso que haverá uma simetria em A capaz de trazer o preço a 4,532 na semana que vem, máxima do dia, mínima, aliás, do dia 12 de outubro. O mini dólar está travado há mais ou menos uma semana, não oferece exatamente uma entrada na ponta
Talvez na máxima de hoje, sim, uma entrada na ponta vendedora é uma simetria em A. O preço deve ceder a 5,029, mas nada que justifique uma entrada descontada na ponta vendedora. Casas Bahia, para que ela seja avaliada, é interessante que o setor suba, assim como o Ibov. Avaliar isoladamente não seria tão inteligente nesse momento. Ibovespa em dólares, talvez um recuo para formar pivô, ombro, cabeção ombro invertido. Precisa começar um movimento para a gente avaliar se realmente formará um fundo mais alto que o anterior, com consequente rompimento dessa região, uma cabeça de pivô ou neckline. O desenho do BOVA11 é parecido, por isso que eu comentei que hoje a gente vai avaliar ao final da sessão se faz sentido manter ou não. O mini índice, as ações a gente não vai mexer. Por exemplo, o BOVA11 nesse momento está caindo. Vejam só, subiu 0,48, caiu 2,20. A semana passada subiu em 27, está devolvendo no semanal, né, alta e mais um pouquinho que tinha subido na semana anterior. Então vamos ver como é que fecha, para a gente mensurar se é válido manter o mini índice ou não. Acho que na reta final, após as 17, depois do fechamento do mercado à vista, a gente define se mantém o mini índice ou não. Small 11 mega descontado. Ponto-chave 94,41, onde poderá neutralizar esse pivô de baixa, rompimento falso. Índice de consumo. Também bastante depreciado. Se montar fundo, os astros têm amplo espaço para subir, mas precisa montar e começar. Essa é a questão. Índice de energia, um astro mais defensivo acima do fundo anterior, que é 80,830, com sinal de fundo. Uma mistura de arame com candle gêmeos. E o IFNC mantém a mínima nas últimas 3 sessões, tem o desenho de um pivô, mas precisa iniciar um movimento mais forte, né? O IMAT, por exemplo, está caindo muito, acaba influenciando os outros setores. O IMAT anteontem ele caiu 2,83, aí ontem foi a pausa, hoje está caindo em 87, principalmente em razão da baixa da Vale. E o IMOB levemente abaixo do fundo anterior, 783,28, acima desse patamar, pode deflagrar um rompimento falso. B3, SA3 nesses níveis bem descontada, para quem pensa em médio prazo. O Banco do Brasil resiliente, deve seguir o movimento para o alto e avante, caminhão subindo ladeira. Bradesco nós temos em carteira, entendemos que é extremamente descontada e que faz sentido mantê-la. A BPAC nós realizamos lucro em agosto. Eu acho, por exemplo, que Bradesco hoje é mais negócio, ou Itube está mais descontada, mas quem pensa em médio prazo, o BPAC é uma ótima oportunidade. Itube mantém a ideia do engolfo ou do piercing line pattern. Está corrigindo hoje, mas nada que mude a nossa expectativa. Petrobras, que estava segurando a onda, não pegou bem essa história do petróleo subindo, ela baixar o preço de gasolina, né? Então é uma postura um pouco ilógica do governo. Então, ativo na máxima, uma presepada dessa corrige, né? É mais ou menos uma desculpa para corrigir, mas ainda negocia extremamente descontada em relação aos seus pares no exterior. Sambi 11 é uma ação que tem problemas, vocês sabem, do STF. Qualquer motivo, ela desaba. Então perceba que o movimento é diferente de Itube, por exemplo. E a Vale, a grande vilã de hoje, né? Eu vinha comentando aqui no Trader Gráfico, né? A bolsa está caindo 1000 pontos, metade é Vale,
quase 70% o Petro e Vale. Então é um setor que muitas vezes segura os negócios no Brasil, está sendo a grande pressão vendedora. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, continua entendendo que forma-se topos mais baixos que os anteriores. E MME, fluxo para mercados emergentes, rompimento falso de 428,50, é um sinal importante. Individualmente, o martelo em formação fora da banda, dentro da banda. E na Europa, desconfigura essa movimentação, ombro, cabeção, ombro invertido. Um mercado bem descontado em Frankfurt, também em Paris. Hoje, se tivesse um gap de alta, seria um BB abandonado, mas na verdade abriu num gap de baixa. E Reino Unido também tem a venda no comando. No semanal, vamos ver as performances no velho mundo. Então, queda de 2,55 no Reino Unido. Paris 2,37, índice DAX 2,19. O Ibov $2,55. Simplesmente a nossa bolsa está acompanhando o exterior. Vejam o Dow Jones no semanal. Caindo menos 1,26, preservando as mínimas anteriores. 1,86 o S&P. Índice Nasdaq caindo 2,19. Então, os títulos americanos de 10 anos eu comentei, tem sinal de topo, pode ser um início de uma virada sim. Petróleo, ele vai subindo conforme nós temos as tensões no Oriente Médio, nada alarmante, mas vai subindo. Pode realmente tocar as máximas recentes, no caso do Brent, se romper a CLTB, provavelmente irá fazê-lo, de fato. E o minério, claro, ele impacta a Vale. O minério caiu forte. Ele já negocia com data de segunda-feira, esse pequeno candle, e o anterior com data de hoje, uma baixa de 3,55. Isso faz com que Vale dê retá. Bolsa de Xangai, ela vai caindo sem sinal de fundo. E o índice Nikkei, uma queda um pouco mais moderada. Elas devem reagir conforme as bolsas na Europa e Estados Unidos o façam. Então, pessoal, só voltando no mini índice, nós, por volta de 17h15, 17h30, a gente vai definir se mantém ou se liquida o mini índice. Carteira manteremos se faz sentido manter o mini índice. Ele está novamente na mínima do dia, a gente conseguiu capturar esse movimento, entendê-lo, né? De 114.840 até a média de 21. Eu acho mais provável que ele volte agora para testar 114.840, rompa essa região e vamos ver as movimentações no período da tarde para que a gente defina se continua com o mini índice ou se liquida para tentar comprar num ponto mais baixo posteriormente, ok? Um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.